Amém? Lucas 24, do versos 13 ao verso 35, vai contar a história de dois discípulos que estavam caminhando na beira da estrada. E eu imagino, nesse momento, a tristeza no coração daqueles dois discípulos. Muitas vezes nós estamos passando por situações nas nossas vidas que muito se assemelham àquilo que aqueles dois discípulos experimentaram. Enquanto homens, enquanto mulheres, por vezes nós experimentamos, nós vivenciamos momentos de perda, momentos de dor, e nós não sabemos muito bem, por vezes, como reagir, como agir diante dessas situações. Creio que nessa lição dessa noite, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, vai nos ensinar, vai preparar a nossa jornada, vai preparar a nossa caminhada, vai nos fortalecer, vai trazer entendimento dos verdadeiros propósitos dele para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Então, conforme dizia ainda há pouco, tanto o livro de Marcos quanto o livro de Lucas relatam a mesma história. A palavra Emaús, eu não sei se você já teve a curiosidade de verificar o significado dela, mas a expressão dela no hebraico, Hamat, significa fonte de águas quentes, fontes termais. Era um pequeno povoado que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E naqueles dias de muita tristeza, esses dois discípulos seguramente estavam buscando algo para acalmar a mente deles. Nós precisamos tomar alguns cuidados, porque às vezes, diante dos vendavais da vida, nós agimos como esses dois discípulos. Nós fugimos da realidade, nós fugimos do confronto e preferimos buscar a nossa zona de conforto. Esses dois discípulos estavam buscando algo, um lugar onde eles seguramente tinham segurança, onde eles poderiam estar numa zona de conforto. O contexto da história narrada nesses dois evangelhos, todos nós já conhecemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já haviam se passado 3 dias desde a sua morte. Ele então estava vivendo, e os discípulos estavam vivendo um outro momento. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Aqueles dois discípulos nunca ouviam falar antes de uma história sobrenatural, a história da ressuscitação. Era tudo muito diferente, era tudo novo na vida deles. E eles estavam caminhando na beira da estrada. Jesus então aparece e questiona aos seus discípulos sobre o que é que eles estavam discutindo. E a palavra do Senhor nosso Deus nos mostra, o Evangelho do Senhor nosso Deus nos mostra que eles estavam um pouco tristes. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, eu e você estamos tristes pelos problemas que nós enfrentamos na nossa jornada, na nossa caminhada. Ao analisar esse contexto de uma forma bastante detalhada, nós encontramos 5 razões da decepção daqueles dois discípulos e particularmente os motivos pelos quais eles estavam tristes. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A primeira lição que nós podemos aprender ao analisar os evangelhos, aqueles dois discípulos estavam caminhando, mas para um lugar errado. O caminho que eles haviam tomado não era o lugar, não era o caminho que o Mestre Jesus havia lhes mandado seguir. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você também começa uma jornada com muito empenho, com muito afinco, você aposta todas as suas fichas naquela jornada, mas ela não está alinhada com a vontade do Senhor nosso Deus, com os propósitos do Senhor nosso Deus para a sua caminhada. Muitas vezes nós nos deixamos dirigir, nós colocamos o pé na estrada em função da nossa necessidade, não em função do propósito do Senhor nosso Deus. E eu tenho ministrado, eu tenho ensinado que
quando nós nos deixamos dirigir pela necessidade, em algum momento a necessidade pode se apossar, pode se apoderar, pode roubar o propósito de Deus para as nossas vidas naquela jornada. Mas quando nós nos deixamos dirigir pelo propósito do Senhor nosso Deus, em algum momento o propósito dele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor nosso Deus, lá nos evangelhos, particularmente no capítulo 24 de Lucas, versos 49 e versos 11, vai nos ensinar, vai nos conduzir para os propósitos pelos quais o Senhor certamente nos resgatou, em nome de Jesus. Depois você, com um pouco mais de tempo, se detenha nessas passagens do Evangelho, e você, em nome de Jesus, vai ser ensinado pelo próprio Mestre e vai descansar na jornada, no caminho que Ele apontar para você, em nome de Jesus. Amém? Veja o que aqui João nos ensina. João, lá no capítulo 4, versos 13 e verso 14, vai nos ensinar que Jesus é a verdadeira fonte de água viva. Emaús significava fontes de águas quentes. Aqueles discípulos estavam bebendo da água errada. Escolheram a água errada para beber, para saciar a sua fome, para saciar a sua sede. A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina que nós precisamos estar ligados aos ramos da videira que é Jesus. E se nós não estivermos ligados à videira, e mais, se ela não estiver frutificando, nós precisamos passar pela poda do Senhor nosso Deus. Eu não sei se você já foi podado, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se você já passou pela poda do Senhor na sua jornada. Eu não sei quais são os frutos que você tem frutificado. Eu não sei sequer se você tem frutificado. Mas a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina que se você não frutificar, se você não estiver frutificando, você vai passar pela poda dele. E mais, os ramos, os galhos serão jogados, serão lançados ao fogo. Mas em nome de Jesus, todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, eu profetizo em nome de Jesus, que estão ligados à videira que é Cristo e que são frutíferos para a honra e glória em nome de Jesus. Você é frutífera, meu irmão, minha irmã, você é frutífero, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E ainda que nos dias maus você possa ficar entristecido, como aqueles discípulos estavam, você não vai beber da fonte errada. Você não vai beber da fonte de Emaús. Você vai beber da fonte sagrada que é Jesus, conforme a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina. A fonte de água viva para a honra e glória do Senhor. Aleluias. 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 Aleluia, Jesus. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós agimos como aqueles dois discípulos que estavam caminhando para Emaús. Eles estavam apenas 11 quilômetros do lugar onde o Senhor nosso Deus os havia determinado que eles ficassem. Mas eles não estavam no caminho adequado. Por melhor que fosse, por mais boa vontade que eles tivessem, por melhor que fossem as intenções que eles tinham, eles estavam fora do propósito, fora da vontade do Senhor nosso Deus. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós abandonamos o lugar onde o Senhor nosso Deus tem um propósito, tem planos para nós, onde o Senhor determinou que nós ficássemos para que fosse cumprida a promessa que Ele tem para cada um de nós, e trilhamos outros caminhos simplesmente porque não cremos, assim como aqueles discípulos não creram. Então, meu irmão, minha irmã, não busque atalhos. Foque no caminho.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se é que há alguma dúvida, se você não está alinhado, se você tem dúvidas sobre a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor para a sua vida nessa noite, meu irmão, minha irmã, foque em Jesus, foque na videira, lembre-se que Ele é o caminho, não pegue atalhos em nome de Jesus, amém? Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. A segunda lição que nós aprendemos, meu irmão, minha irmã, nesse trecho, que narra a história desses dois discípulos no caminho de Emaús. Eles não conheciam a Jesus. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos. Certamente eles viram milagres e maravilhas acontecer. Eles viram Jesus dar vista aos cegos. Eles viram Jesus fazer o paralítico andar. Eles viram Jesus perdoar os pecados. Eles viram Jesus realizar todos os sinais e maravilhas. Eles viram Jesus pregar sermões maravilhosos. Eles viram Jesus caminhar por sobre as águas. Mas o que nós constatamos é que literalmente, eles não conheciam a Jesus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, que nós podemos afirmar isso? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira, maravilhosa, excepcional com o Mestre. Eles conheciam Jesus de ouvir falar, mas eles ainda não tinham tido um encontro verdadeiro e transformador com o Mestre Jesus. A incredulidade deles os impediu de verdadeiramente conhecer o Mestre das Luzes. O versículo 7 mostra que eles estavam muito tristes. Nós percebemos nas Sagradas Escrituras que eles olhavam para Jesus e viam Jesus como se fosse um profeta, mas não como Messias. O verso 19 nos mostra isso. Muitos de nós, meus irmãos, minhas irmãs, muitos irmãos batizados, muitos irmãos acostumados a ler a Bíblia, muitos irmãos com décadas sentados nos bancos da igreja ou das igrejas, estão na mesma situação daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Não é o tempo, meu irmão, que você tem de igreja, mas é a sua intimidade com o Mestre que conta. É a sua decisão de obedecer o Mestre que o conta. Talvez hoje seja a noite mais importante de toda a sua vida. Olhando para a cruz, eu me lembro daquela noite especial. 3 homens pregados na cruz, e entre eles Jesus. Aqueles 2 homens que estavam pregados na cruz com Jesus, talvez pudesse até conhecer Jesus de ouvir falar, mas apenas uma tomou uma decisão que foi a mais importante de toda a vida dele, e hoje ela é narrada nas Sagradas Escrituras como testemunho. Ele decidiu obedecer Jesus. E certamente hoje, o nome dele está escrito no livro da vida. A decisão é individual, é minha e é sua. Eu costumo dizer que nós precisamos praticar o alfabeto dos crentes, obedecer. Aquele homem não o conhecia verdadeiramente, mas decidiu obedecer, tomou a decisão mais importante da vida dele. Esses 2 discípulos andaram com o Mestre, mas não obedeceram a Jesus. Conhecem de ouvir falar, presenciaram um milagre aqui e outro milagre ali. Viram Jesus realizar curas e sinais maravilhosos na vida dos outros, mas não tiveram uma experiência pessoal com o Mestre. Ainda estão incrédulos.
Ainda andam tristes e abatidos por qualquer situação, por menor que ela seja. Não aprenderam a lição da resiliência. Não observam o que acontece na natureza. As madeiras de lei, quando vêm os vendavais, elas são destroçadas. Quem tem costume de andar no meio da mata, quem tem costume de observar a natureza vai entender o que eu estou dizendo. É muito comum você ver árvores de 50, 60 anos com galhos arrancados, troncos arrancados, raízes com décadas e décadas tombadas no solo. O bambu não é madeira de lei. Mas quando vêm os vendavais, eles se dobram, eles se deitam, eles aprenderam a maior lição da resiliência. O vento passa e depois eles voltam e permanecem sendo aquilo que eles sempre foram. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitos cristãos que estão há décadas dentro da igreja ainda não tiveram a oportunidade de se encontrar com Ele lá no secreto do seu quarto verdadeiramente. Ainda não tiveram o privilégio de dizer: ei, Jesus! Oi, Jesus! Ainda não sentiram os seus joelhos trôpegos, as lágrimas descendo sobre o solo, ao receberem a presença dele do seu lado. Você pode convidar o mestre para sentar aí do seu lado nessa noite, no lugar em que você está. Ou mesmo ao longo de um dia, quando você estiver ouvindo essa ministração, eu quero te desafiar nesse momento, meu irmão e minha irmã. Convida o Mestre Jesus. Convida o Mestre Jesus para fazer a diferença na sua vida. Para sentar ao seu lado. Diz para ele que você quer caminhar ao lado dele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Ele é especial, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Sabe, meu irmão, minha irmã, se você ainda não teve esse privilégio, comece a falar com Ele. Ainda que as pessoas achem que você esteja maluco, comece a dizer: bom dia, Jesus. Boa noite, Jesus. Boa tarde, Jesus. Venha tomar o café da manhã comigo. Assente na mesa. A casa é sua. A casa é sua. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te lançar mais um desafio. Convide Jesus para entrar lá no seu lugar secreto. E eu costumo dizer que quando nós recebemos visita nas nossas casas, nós corremos e catamos as coisas da sala, jogamos uma coisa aqui, outra coisa ali, damos aquela mascarada na imagem do lugar. E aí então nós convidamos a pessoa para entrar. Não é nesse lugar que Jesus quer entrar. Eu costumo dizer que Jesus quer entrar lá no quartinho da bagunça, naquele lugar que você fecha a porta porque você não quer que as visitas vejam verdadeiramente como está aquele lugar. É nesse lugar que Jesus quer entrar. Ele já te conhece verdadeiramente. Não tem nada que você possa esconder dele. Chama Jesus para entrar no quartinho da bagunça da sua existência. Convida ele para arrumar esse lugar e diz: Jesus, a casa é sua. Arrume a casa. Coloque cada coisa no devido lugar, Pai. Ele é verdadeiramente o mestre da vida, o mestre do amor.
Deixa Ele fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Ele pode fazer, Ele quer fazer a diferença na sua vida nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A terceira lição que nós aprendemos é que aqueles homens não apenas não conheciam Jesus, mas eles verdadeiramente também não se conheciam. Sabe? Talvez você também não se conheça. Talvez você nunca tenha colocado em prática aquilo que a Bíblia diz verdadeiramente sobre quem você é. A Bíblia nos ensina que você tem o DNA de Cristo Jesus. Aleluia! Existe um DNA que corre forte dentro de você. E através dele, como co-herdeiro de Cristo, há um poder disponível e acessível que muitas vezes você não teve coragem de fazer uso. Recebereis poder, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Recebereis poder quando descer sobre si o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias! Aleluias! Eu não sei se você já fez uso desse poder. Esse poder está disponível lá no livro de Isaías 53. Quando tem alguém enfermo na sua casa, levante a sua mão e abra a sua boca e declare o que está escrito lá no livro de Isaías 53, 3. A Bíblia diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores tomaste sobre si. Então, meu irmão, minha irmã, levante as suas mãos e declare com fé. A Bíblia não diz que seriam os pastores, que seriam os profetas. A Bíblia diz que todo aquele que crer no nome de Jesus. A Bíblia diz lá em João 12, todo aquele que o receber, todo aquele, João 1,12, todo aquele que o receber e crer, todo aquele que o receber como filho e crer, é filho. Então invoque o poder de filho do Altíssimo, coloque a sua mão como profeta, como filho e declare. O Senhor declarou no livro de Isaías 53 que toda a enfermidade Ele já tomou sobre si. Então eu repreendo toda a enfermidade pelo poder do nome de Jesus. Você não precisa fazer pirueta. Você não precisa soltar nenhuma fumacinha. Você precisa crer e declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja, ao responder os questionamentos de Jesus, enquanto ele caminhava ali naquela estrada, eles demonstraram que além de não conhecer Jesus, eles também não se conheciam. Eles disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades daquele período haviam crucificado Jesus. Sabe, eles ainda não tinham entendido o mistério. Talvez eles ainda não tivessem compreendido o motivo real pelo qual Jesus morreu. Não foram os sacerdotes, não foram as autoridades daquele tempo, foram os teus pecados, os meus pecados, os pecados de toda a humanidade que levaram Jesus para aquela cruz. Calvino nos ensinou que a nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. O maior erro daqueles dois discípulos e o nosso maior erro é não reconhecer, meu irmão, minha irmã,
quem nós realmente somos, como nós somos. A Bíblia nos revela que nós somos pecadores, somos falhos, não temos nenhum mérito em nós mesmos, que a única coisa que nós merecemos é o inferno. Fomos nós que crucificamos Jesus, mas a morte de cruz dele, o tetelestai, tirou em nome de Jesus todas as nossas dívidas. Livre sou, você é livre para viver os projetos, para viver os planos do Senhor nosso Deus nas suas vidas, em nome de Jesus. Não deixe ninguém dizer para você que você não pode. Você é livre. Cristo te libertou naquela cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a terceira lição que nós aprendemos no caminho de Emaús, precisamos conhecer verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluias! Aleluias! A quarta lição que nós aprendemos no caminho de Emaús é que muitas vezes nós estamos ou ficamos decepcionados por coisas que nos afastam do propósito do Senhor nosso Deus. Aqueles dois homens depositaram toda a confiança deles, toda a esperança deles em algo que Jesus não havia prometido, em algo que Jesus não veio ao mundo para fazer. Eles achavam que Jesus havia vindo ao mundo para libertar os judeus da sujeição dos romanos. Jesus tinha algo infinitamente maior e melhor para fazer. Jesus veio para nos entregar o perdão e para nos assegurar a vida eterna. Assim como aqueles dois discípulos, muitas vezes nós ficamos decepcionados, porque os nossos olhos estão voltados para coisas passageiras, para coisas efêmeras, para coisas que não estão alinhados com os planos, com os projetos, com os decretos do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Talvez você, minha irmã, meu irmão, nessa noite, nesta tarde ou nesse dia que você estiver assistindo, esteja entristecida. Esteja entristecido. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, foque em Jesus. Olhe para Jesus. O seu único e verdadeiro amigo. Ao dizer para Jesus, hoje é o terceiro dia, desde que tudo aconteceu, eles demonstraram que eles não criam no sobrenatural de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Era uma questão cultural. Os judeus tinham uma certa crença de que ao terceiro dia a alma deixava o corpo. Se algo não tinha acontecido até aquele momento, então significava que não ia acontecer mais. Esse era o motivo pelo qual eles estavam verdadeiramente decepcionados. Talvez você também esteja decepcionado, porque você está focando, você está olhando para o lado natural e não para o lado espiritual. Essa mesma atitude se repete todos os dias nas nossas casas, nas nossas vidas. As pessoas não buscam a Deus pelo que Ele é, mas porque elas querem a solução imediata de algo que lhes atormenta. Eles querem restaurar os seus casamentos, eles querem cura para as suas doenças físicas e doenças emocionais. Eles querem uma casa, eles querem um carro, eles querem resolver os seus problemas financeiros, eles querem tudo. Eles querem a bênção, menos o Deus da bênção. Sabe, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para você e para mim é infinitamente maior. Eles querem ver você se mover pelo sobrenatural.
Deixe Deus realizar os planos dele na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixe os propósitos dele ser uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Não se deixe dirigir pelas suas necessidades, mas sim pelos propósitos dele, em nome de Jesus. E então você terá toda a sua necessidade suprida para a honra e glória dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E a quinta e última lição dessa noite. Aqueles 2 discípulos não tinham discernimento. Jesus os chamam de nécio, tolos, loucos, sem discernimento. Sabe, meu irmão, minha irmã, eles não perceberam que a maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo dos olhos dele. Talvez você e eu também não tenha percebido o momento em que nós estamos vivendo. Um grande capítulo da história da humanidade está se desenrolando debaixo do seu e do meu nariz. Milhares de pessoas estão sendo atacadas. Milhares de vidas estão sendo ceifadas. Talvez os selos apocalípticos estejam começando a se abrir. Talvez os 4 cavaleiros do Apocalipse estejam começando a rondar o mundo. E nós estamos perdendo tempo com coisas pequenas. Estamos agindo como nécio. Tem muita gente preocupada com as igrejas fechadas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que eu não estou fechado, não estou preocupado, porque a igreja do Senhor Jesus permanece aberta. Você é a igreja do Senhor Jesus. Aonde você for, a igreja dele será manifestada para a honra e glória dele. Aleluias! 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 Não seja nécio! Não seja tolo. Não deixe o inimigo te enganar em nome de Jesus. As igrejas não estão fechadas. Ninguém pode fechar a igreja do Senhor Jesus. Foi nesse contexto que a igreja de Atos se fortaleceu. As pessoas oravam. As pessoas jejuavam, Jesus respondia, e elas oravam, e elas jejuavam, e elas marchavam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você usar o seu smartphone para ministrar na vida do seu irmão, será a igreja do Senhor Jesus em movimento. A igreja do Senhor Jesus marchando para destronar principados e potestades. Se você levantar nas madrugadas para orar pelo seu irmão, pela sua irmã, para orar por quem está sofrendo os ataques das trevas, a igreja do Senhor Jesus estará em movimento. Aleluias! 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 Aleluia, Jesus. Ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. As pessoas vão experimentar o milagre do poder de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, através de você, através de cada irmão, através de cada irmã, em nome de Jesus. Aleluia. Não fique apático, como aqueles 2 discípulos estavam. Nós estamos vivendo, nós estamos presenciando sinais proféticos se cumprindo.
mas muitos membros, muitos filhos permanecem apáticos. Continuam sem entender o mistério. É tempo de marcharmos. É tempo de rompermos o sobrenatural em nome de Jesus. As pessoas estão perdendo tempo fazendo panelaço. Deviam estar jejuando. Deveriam estar orando. Deveriam estar recolhidos no secreto, no seu lugar secreto. Conversando com Deus. Afiando as suas espadas. Vestindo o capacete. Oh, aleluias! Se preparando para o momento que o Senhor Jesus vai te chamar para realizar os milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Só quando Jesus partiu o pão é que os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos. Eles se lembraram dos momentos que presenciaram, onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Mateus 14, 19 descreve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos e ergueu os olhos para os céus e os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Isso é muito profundo, meu irmão, minha irmã. Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu, entregou aos discípulos e esses alimentaram a multidão. Ele deixou bem claro que para nós o reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. Aleluias! 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 Outra coisa que chama a atenção nessa história, meu irmão, minha irmã. Esses 2 homens tiveram a oportunidade de mudar a rota, de reconhecer a Jesus, porque eles tiveram 3 atitudes que eu espero que você também as tenha em nome de Jesus, que a igreja do Senhor Jesus haja da mesma maneira que aqueles 2 discípulos agiram. A primeira atitude daqueles 2 discípulos foi convidar Jesus para entrar na casa deles. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você já convidou o Mestre Jesus para entrar na tua casa? Se você não convidou Jesus para entrar na sua casa, hoje pode ser o dia do milagre na sua vida. Convida o Mestre Jesus para entrar e fazer morada na sua casa, para a honra e glória dele. Aleluias! 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 Outra lição que aqueles 2 discípulos deixaram para nós. Eles deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião na casa deles. Foi ele quem celebrou a ceia. Jesus precisa ser o anfitrião na sua vida. Jesus precisa ser o anfitrião na sua casa. Antes de você tomar qualquer decisão, convide Jesus para trazer a direção, para trazer a resposta para você. Deixe Ele ser o seu anfitrião em todos os momentos da sua vida, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E a terceira e última atitude daqueles 2 discípulos. Eles voltaram
para o lugar de onde eles nunca deviam ter saído. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Jesus não os tinha mandado ir para Emaús. Jesus havia mandado que eles permanecessem em Jerusalém. Talvez você também, meu irmão, minha irmã, tenha saído ou queira sair do lugar que o Senhor te colocou, do lugar que o Senhor te mandou ficar. Se você não o consultou, se você saiu em desobediência, então volte correndo para o lugar que Jesus te plantou para a honra e glória dele. E então você florescerá como árvore plantada na beira dos ribeiros para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluias! Aleluias! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! A Ti toda a glória, Pai. A Ti toda a honra. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pela palavra dessa noite. Que Teu Espírito Santo possa enviá-la, possa conduzi-la para a vida de todos aqueles, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha um propósito, mas que estejam desviando por um motivo qualquer, estejam pegando um atalho, estejam saindo do caminho. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa enviar essa palavra, que você possa abrir uma sala e assistir essa palavra, essa ministração dessa noite, com seu irmão, com a sua irmã, com alguém que você creia que precisa ser alcançada para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Não se esqueça, você é igreja. Você é um instrumento poderoso na vida do Senhor nosso Deus. O Senhor pode poupar a sua casa, a sua família, os seus amigos e até mesmo os seus inimigos. Se você abrir a sua boca, se você levantar a sua mão, se você levantar um clamor, se você convidar o Mestre Jesus para ser o anfitrião na sua casa. Em nome de Jesus. Fique na paz, meu irmão. Fique na paz, minha irmã. Para honra e glória do Senhor nosso Deus. Não deixe de curtir essa palavra. Vou postá-la no YouTube. Quero que você entre, que você, em nome de Jesus, compartilhe com seus amados em nome de Jesus, mas acima de tudo, que você se inscreva na nossa página. Nós precisamos de pelo menos 1000 inscritos para que o YouTube comece a nos indicar, para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra, para que ela apareça nas listas, na lateral, do lado direito, da tela do computador, ou mesmo do celular. Então elas possam mais facilmente nos encontrar. Conto com você, comece a divulgar, envie os nossos links e se inscreva em nossa página para que nós possamos edificar outras vidas em nome de Jesus. Fique na paz, meu irmão.